Bom, eu estava orando ali e o Espírito Santo falou para mim assim: Ele vem para te salvar. Palavra de Deus, irmãos. Você veio nessa manhã e tem algum coração aqui que está assim. E o Espírito Santo falou comigo: Ele vem hoje para te salvar. Deus tem um recado hoje para nós. Primeiro Ele começa comigo, Ele me moe, né? Mas é um recado muito especial. O tema da palavra de hoje é fechando capítulos. Minha filha falou assim: mãe, mas que tema mais doido é esse? Eu falei: filha, é o que Deus vai falar nessa manhã, fechando capítulos da nossa vida, né? Quantos aqui já leram o livro de Filemon? Quantos já leram? Você já entendeu o livro de Filemon? Poucas pessoas leram, né? Sabe onde fica o livro de Filemon? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemon. Achou? Então vamos abrir comigo o livro de Filemon. Depois de Tito. Vamos lá. É um livro curtinho, é uma carta de Paulo a um homem chamado Filemon. Então vamos lá. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de vós nas minhas orações. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todos e bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as minhas entranhas foram recreadas. Porque ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te ainda por amor, sendo eu tal qual sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. Para te não dizer que ainda, mesmo a ti próprio e a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda mais farás do que digo. Vou até aqui. Poucas pessoas sabem o que significa o contexto dessa carta. E nada na Bíblia, irmãos, nada foi escrito por acaso. Sabe o que significa Filemon? Filemon? Ninguém nunca...
Filéu, o nosso especialista em teologia aqui, o pastor, Filemon significa aquele que ama ou amoroso, né? E Onésimo, que é o nosso personagem aqui, significa útil. Dando um contexto dessa epístola, Filemon vivia numa cidade chamada Colossos. Colossos fica ali na Turquia hoje, né? E era uma cidade mercante, mas nessa época ela era dominada pelo povo grego. E o povo grego tinha o hábito de ter muitos escravos. Então, quanto mais escravos um grego tinha, mais rico ele era. E Filemon tinha muitos escravos. Só que um dia Filemon se encontrou com Paulo e ele entregou o seu coração a Cristo. E começou uma igreja na casa de Filemon. Tanto que Paulo aqui cita a igreja que está em sua casa. E Onésimo era servo de Filemon. E a Bíblia diz assim, que nós podemos ser servos úteis ou servos inúteis. O servo inútil é aquele que faz só o que se manda. Eu tenho hoje 86 funcionários. E tem gente que veste a camisa. Quando a gente precisa trabalhar, fazer alguma coisa nova, ele vai e encara com você. Mas tem aquele que, olha, deu o horário, vou lá, bato o cartão e tchau. Isso é muito comum. E nisso a gente faz uma leitura, às vezes, das pessoas, da motivação do coração dela. Podemos ser servos úteis ou servos inúteis. O servo inútil faz aquilo que se manda. O servo útil, ele vai além. Sempre vai além. Bom, o contexto dessa palavra é o seguinte. Havia esse escravo. E um dia ele viu que seu senhor estava sobrando lá alguma coisa valiosa. E ele foi lá e passou a mão e pernas para que te quero. Foi embora. Fugiu. E ele fugiu para Roma. Deu um azar danado. Caiu na mão de Paulo. Chegando em Roma, Paulo está preso e ele vai parar lá onde Paulo está. E Paulo prega o evangelho para Onésimo. E Onésimo se converte. E Onésimo, do servo inútil que ele era, se torna agora o que o nome dele diz. Ele é útil. E ele é tão útil a Paulo, que Paulo fala assim, eu preciso conhecer a sua história. E ele conhece a história. E descobre que ele era servo de Filemon. E ele agora fala assim, Onésimo, você é muito bom para mim aqui. Mas existe um capítulo da sua vida que está aberto. E você precisa fechar. Por mais que você me seja útil, você precisa voltar e acertar aquilo que você fez de errado. O que eu quero dizer com isso? Todos nós aqui nos achegamos a Cristo um dia. Mas a salvação, ela é um processo. Embora se eu hoje fosse meu último dia, e eu dissesse assim, bom, eu vou sair daqui e acabou, eu vou partir para o Senhor. Eu tinha que pensar assim, tem alguma coisa ainda pendente? Arruma a sua casa antes de partir, não é? E a gente imagina assim que depois de salvo, tudo está perdoado. Sim, em Cristo está perdoado. Mas as pessoas que nós lesamos, as situações que ficaram abertas, depois que você se converte, muita gente acha que, deixa para lá, né? Só que a Bíblia diz assim, aquele que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que fazia coisas erradas, não o faça mais. Mas às vezes nós lesamos pessoas e a gente tem que voltar. E a gente tem que acertar. Então, Paulo para Onésimo diz assim, a salvação chegou a você, mas precisa consertar o seu erro. Precisa voltar lá. Uma vez eu e o Laudo pregamos o evangelho. Nós já pregamos o evangelho para muito bandido, né? A gente era bem doidinho. E um dia um rapaz entrou
e ele era um ladrão de carga. Ele era o maior ladrão de carga da Zona Leste de São Paulo. E ele tinha uma ficha criminal assim horrorosa. Aí esse rapaz veio e nós pregamos o evangelho, ele se converteu, nós precisávamos orar com ele. Oramos, ele ficou endemoniado até na hora, foi liberto. E aí ele ficou tão aliviado naquele dia que ele saiu dali, chegou na favela, chamou todos os bandidos e falou assim: gente, vocês precisam ir lá no núcleo, porque a oração da Dona Rosa é poderosa. Aí eu vi, tinha uma fila de bandido entrando no núcleo. Gente, o que é isso? Eu falei, não, Dona Rosa, eu falei para eles todos que a oração da senhora é poderosa. Eu falei, mas o que é isso? O que eles querem? Não, a gente vai fazer uma fita ali, a gente queria que a senhora orasse para o assalto dar certo. Eu falei, meu Deus, ele não entendeu nada. E veio a fila de bandido para eu orar. Eu falei, gente, não é nada disso, é para vocês entregarem o coração para Jesus e tal, e corrigirmos a situação. Mas eles achavam que se a gente orasse, as fitas que eles iam fazer ia dar certo, né? Mas são erros de entendimento. Mas uma coisa que aconteceu com aquele ladrão que se converteu é que ele foi procurando as pessoas e restaurando as coisas que ele havia feito de errado, né? E num desses bandidos que ele trouxe um que era piloto de fuga. Você sabe o que é piloto de fuga? Piloto de fuga de assalto, camarada. Ele tinha 28 anos, já tinha 8 filhos. E aí ele chegou e ele recebeu o evangelho, esse rapaz. Mas foi bem interessante que ele foi muito impactado. Mas ele tinha uma vida tão complicada com o crime que lembro o dia assim que ele chorou muito, aceitou Jesus e ele ficou num grande conflito. E agora, o que eu faço na minha vida? E ele voltou lá para a comunidade. E aí, irmãos, a gente sabe que nosso país é muito corrupto. Um delegado chegou para ele e falou: cara, você precisa me dar 70 mil reais que você está me devendo, você tem que ir lá fazer um assalto e me pagar. E ele chegou para mim para o lado e falou: o que eu faço? Eu quero seguir Jesus, mas se eu não fizer isso, o delegado vai me mandar para o fechado e eu vou morrer lá. E assim, era vida ou morte, né? E nós conversamos, falou: Deus tem poder para livrar você, mas a fé dele foi pequena. Ele falou: eu não consigo, eu vou morrer se eu ficar no Evangelho. E ele não tomou decisão. Mas é muito interessante, a gente voltando para Filemon, o que essa carta tem para dizer entre eu e você. Nós vivemos uma vida inteira sendo servos. E muitas vezes servos e escravos do pecado. E quando Deus nos chama, às vezes a gente está na casa do Senhor, a gente pega o melhor do que nós temos e a gente vai e desperdiça ou rouba aquilo que Deus tem nos dado de melhor e desperdiça com o mundo. E nós somos uma figura de Onésimo, servo inútil. A gente às vezes está aqui e faz só o que se manda, nada além, nunca caminhamos além. Só o que manda, tá bom, serve inútil. E a situação espiritual dessa carta aqui, como Onésimo, nós também fomos escravos. Mas o nosso Senhor, que é Filemon, o amoroso, que mesmo sendo lesado, não foi atrás de Onésimo para mandar matá-lo, porque ele tinha esse direito, ele era escravo, poderia mandar matá-lo, mas ele não fez isso. O amoroso que nos ama, mesmo quando a gente está sujo, mesmo quando a gente é servo inútil, não nos imputa pecado. Mas em um determinado momento da nossa vida, como Onésimo, a gente encontra Paulo, que Paulo é uma figura de Cristo Jesus. E aí a gente tem um encontro com Deus. E a gente fala: puxa, tudo que eu fiz de errado, tudo foi perdoado. Mas aí Paulo tem que dizer: filho, você agora é filho. Mas você tem que voltar e consertar aquilo que você
fez de errado. Não basta, irmãos, nós sermos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, aleluia, tchá, tchá, tchá. Não. A gente precisa também, às vezes, reparar as brechas que nós cometemos, mesmo depois de estar no Evangelho. Somos lavados, somos remidos, temos a alma branquinha. Então, agora, nós precisamos entender qual é a idoneidade da nossa vida, né? Eu sempre faço uma leitura, às vezes as pessoas lidam com tanta gente que às vezes eu olho a pessoa e eu tenho que fazer uma leitura, né, do que ela passa, do sintoma que ela me passa. Mas eu tenho alguns dias trabalhado com o Luiz e a Juju, e eu achei muito interessante que 2 funcionários do Luiz está aqui, ó, levanta a mão aí, Luiz. Eles chegaram para mim e disseram assim: o Luiz é um homem íntegro. Eu achei muito interessante isso. E eu falei, que bacana, quando um funcionário diz do seu patrão, ele é um homem íntegro. Não é porque ele está aqui, mas assim, isso é uma leitura do quanto ele, no dia a dia, ele demonstra para os seus funcionários, né? Como Paulo, Cristo também pagou a nossa dívida. Quando Paulo manda a carta para Filemão, ele diz assim: recebe-o, e se ele te deve alguma coisa, eu mesmo pagarei. Cristo, quando nos arremete de volta para Deus, ele diz assim: eu mesmo estou pagando a dívida deles, a dívida da Roseni, pervertida, perdida, eu mesmo estou pagando a dívida dela. E estou te mandando de volta. Antes ela era uma serva inútil, mas agora ela é útil. Onésimo significa útil. Então, quando Deus coloca uma palavra como essa aqui, que a gente lê às vezes tão sem profundidade do que o Senhor está falando, e Ele está dizendo para mim e para você: você era perdido, mas agora você vai ser útil, porque você se encontrou com Cristo. O fato da gente se converter não anula o que nós fizemos errado diante dos homens. Uma coisa muito engraçada na favela é assim: eu tenho uma dívida lá com a Casa Bahia, depois de 5 anos caduca. O pessoal pensa assim: 5 anos caduca a dívida, eu não preciso pagar. Isso é muito comum. Uma coisa muito comum que eu vejo também: o funcionário chega, escuta, você tem conta em banco? Não, não tem, meu nome está sujo. E a maioria é crente. E eu falo: gente, você se achegou a Cristo, agora você tem que limpar também as coisas que você fez errado diante dos homens. Paulo está ensinando para Onésimo: agora você é filho, mas o que você fez de errado diante dos homens, você tem que voltar e corrigir. Você tem que fechar o capítulo, né? Há uma outra história na Bíblia, falando de fechar capítulos, que é a história de Jacó. Deixa eu pegar o texto aqui para a gente abrir. Gênesis 25, de 21 a 34. Abre lá, irmão. Gênesis 25, de 21 a 34. Primeiro livro da Bíblia. O nascimento de Esaú e Jacó. 21. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como vestido cabeludo, e por isso chamou o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado no seu calcanhar.
Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac, da idade de 60 anos, quando os gerou. Aqui começou uma história muito interessante. Eu já ouvi muita gente dizer que a palavra Jacó significa usurpador, mas não significa não, viu? É um erro. Já vi muito pregador falar Jacó significa usurpador. Não significa. Jacó significa suplantador, é aquele que pisa. Mas ele é mais ligado a essa situação, que quando o irmão dele nasceu, ele agarrou no calcanhar do irmão e falou, peraí, vou eu primeiro. Não, vai você primeiro. Então, havia uma guerra e uma disputa entre os dois. E Esaú, ele se torna o filho amado do papai. Mas Jacó se torna o filho amado da mamãe. E isso é um erro muito grave, porque às vezes a gente faz distinção entre os nossos filhos. Eu só tenho uma, não tenho esse problema. Mas quem tem mais de um, às vezes a gente tem uma preferência por um e mais do que para o outro. E nisso, irmão, aí é que a gente gera os problemas nas almas dos nossos filhos, quando a gente prefere mais um do que o outro, quando a gente não tem um tratamento igual. E Isaac gerou no coração de Jacó esse sentimento de usurpador, porque ele preferia sempre Esaú. Ele sempre dava mais conotação a Esaú. Como Esaú era caçador, ousado, ele via Jacó como aquele que ficava em casa, que tinha mais o cuidado da casa. Ele não via a mesma honra com Esaú que ele via com Jacó. E ele gerou um sentimento em Jacó de dizer assim, eu tenho que roubar a bênção do meu irmão. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser o cara e não ele. E isso foi gerado pelos pais. E quantas vezes os pais não geram isso em nós, né? Aquele filho é melhorzinho. Sempre ouvi dizer assim que o filho do meio é o problema. O primeiro filho, porque o primogênito é o queridinho, chegou, teve tudo. Aí vem o segundo, usa todas as roupas do filho maior. Tudo que vem ele vai, né, herdando. Aí vem o caçula. O caçula é o queridinho, a raspa do tacho, é o que chegou no último momento. E o do meio, coitado, ele é sempre o... né? O que leva a bronca. Eu não estou dizendo que isso é regra, mas eu já vi muitas famílias que sempre o do meio, ele leva uma vida assim, aquém dos demais. Mas lógico, isso não é uma regra com todas as famílias, mas acontece bastante. Como foi gerado no coração de Jacó o desejo de usurpar, Jacó estava sempre buscando o quê? Uma oportunidade. Mas no coração de Esaú foi gerada uma outra coisa. Eu sou o cara. Eu tenho tudo. Eu vou herdar tudo. Não tenho medo de nada. Nada vai me acontecer. Sabe aquela coisa assim? Sabe aquele ditado? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Essa colocação. Meu pai é rico, eu vou herdar tudo, eu sou nobre, eu não me preocupo com nada. Os netos, né, vão sofrer a consequência disso. Esaú tinha esse sentimento, tudo é bom, então, eu vou herdar mesmo, não tem para ninguém. Mas no coração de Jacó, ele pensou assim, eu vou roubar a bênção do meu irmão. E naquele bendito dia, Esaú chega, todo mundo conhece a história, ele estava morrendo de fome, Jacó fez lá um guisado e tal, falou, opa, ele está morrendo de fome, é a minha oportunidade. Me vende a sua primogenitura. Esaú fala assim, eu estou a ponto de morrer, você está preocupado com primogenitura? Poxa, me dá comida logo aí e acabou. Ele desprezou a sua posição. E Jacó aproveitou a situação, fez uma negociata ali com ele. Aí, no belo dia, Isaac está para morrer. E, na hora de abençoar, Jacó monta todo um esquema junto com a mãe, porque ele sabia da importância da bênção.
vai lá e é abençoado. Muito bem, agora Esaú vem, esqueceu que ele lá atrás vendeu a primogenitura, tal, traz. Esaú chega, pai, eu estou aqui para o senhor me abençoar. Falou, mas espera aí, eu já abençoei ele. Quem que eu abençoei? Isaac já estava cego. Falou, não, o senhor não me abençoou. Aí eles descobrem que foi Jacó que enganou o pai. Resumindo a história, naquele momento, nasce no coração de Esaú um ódio tão grande pelo irmão, que ele deseja matá-lo. Veja, todos esses sentimentos contrários e as brigas foram gerados pelos próprios pais. Os pais geraram nos filhos esses sentimentos. Esaú fala assim, olha, assim que meu pai morrer, a primeira coisa que eu vou fazer é matar meu irmão. E é tão sério isso, que Jacó fala assim, estou morto, e agora? Meu negócio é fugir. E Jacó pega tudo e foge, antes mesmo de Isaac morrer, né? Tem um texto que eu queria ler com vocês, Provérbios capítulo 21. Deixa eu achar aqui. Que ele diz assim, que receber a bênção antecipada, deixa eu só achar, irmãos, acaba trazendo maldição no final. Não sei onde eu marquei aqui. Depois eu acho e falo. Mas ele quer dizer basicamente isso. Aquele que recebe a bênção antecipada, ele está no 14? Não, acho que não é. Eu vou achar, depois eu falo. Mas o fato de você receber uma bênção antecipada, fora do momento, também não vai ser algo que você vai conseguir desfrutar. Então Jacó, ele pega e recebe a primogenitura, mas não desfruta disso. Porque na verdade, agora, por causa do ódio do irmão, ele tem que fugir. E aquilo que ele fez vai ter consequência. Veja, nós estamos falando sobre fechando capítulos. Aqui está um capítulo aberto na vida de Esaú e na vida de Jacó. Jacó vai lá para o tio, que é Labão, tal. Qual é a primeira coisa que Labão faz com Jacó? O engana. Aquilo que ele fez com o irmão, agora ele vai receber como consequência. Então ele se apaixona por Raquel e diz assim, vou trabalhar 7 anos por Raquel. E ele vai e dá Leia no lugar de Raquel. E a desculpa é, bom, primeiro tem que ir a primogênita, depois a outra. Então agora você trabalha mais 7 anos. Aí ele trabalha mais 7 anos. Chega lá, Labão engana de novo. Resumo da história, ele trabalhou 21 anos para ter a esposa que ele amava. 21. Ô, irmão, obrigado. Vem cá, irmão, lê aí para mim, vai. Você que achou, lê para mim. Pode. Tá sem óculos, tá. 21. Entrando-se apressadamente de posse a uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Tem outras versões que são melhores do que a minha. Mas se pegar a bênção antecipada, não terá um bom fim, não será bendito. Bom, agora Labão, 21 anos enganando Jacó, Jacó também dava umas enganadas nele. Então, eles começavam com uma contagem. Olha, se as ovelhas nascerem malhadas, elas são tuas, as branquinhas são minhas. Aí, de repente, Jacó começa a ter mais ovelhinha malhada e menos ovelhinha branca. Aí Labão falou, não, vou inverter, agora as brancas são tuas, as malhadas são minhas. E vai nessa disputa de um com o outro durante 21 anos. Mas vamos pensar, passaram-se os 21 anos, um tempo enorme. Jacó nunca mais viu Esaú. De repente, Jacó pensa, vou voltar para a terra dos meus pais.
Qual é a primeira coisa que ele pensa? Meu irmão. E agora? 21 anos se passaram, irmãos. E ele quer voltar. Mas falou, e agora? E meu irmão? O que eu quero dizer com isso? Que você e eu somos servos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas uma brecha aberta não se apaga com o tempo. Sabe quando você pega uma pedra e coloca no lugar que tem terra? Aí fica lá anos ali, quando você tira a pedra, o que tem lá embaixo? Vocês já fizeram isso? Geralmente tem bicho, não é? Tem minhoca, tem larvas, tem coisas assim. Porque colocar uma pedra só no passado não resolve, cria bicho. Que coisa triste quando a gente tem um problema com outra pessoa e você fala assim, ai meu Deus, não quero encontrar com aquela pessoa, né? Você chega na igreja e se eu encontrar, eu estou devendo, eu estou mal. Capítulo não fechado te leva à escravidão de volta, mesmo sendo lavado e remido pelo sangue de Cristo. Tem que fechar o capítulo. O que Paulo ensinou para Onésimo? Onésimo, você quer ser um servo útil? Fecha. Fecha o teu capítulo com Filemão. Se ele te liberar, você volta e vai ser muito útil ao Evangelho, mas tem uma brecha aí. Você precisa fechar. Você precisa fechar, né? O tempo não apaga os erros, irmãos. A gente precisa fechar os capítulos das nossas dívidas para com os homens. Quando somos lavados, isso fecha com Deus, mas com os irmãos, a gente precisa ter atitudes, né? Nós precisamos enfrentar os nossos medos e corrigi-los. Jacó teve tanto medo do seu irmão, que quando ele está voltando para Canaã, ele pega os mensageiros, está lá em Gênesis, e ele fala assim, olha, vocês vão até meu irmão, chega lá e diz que eu estou voltando, mas eu estou trazendo um monte de presentes para ele. Eu hoje sou muito rico, tenho muito gado, muitas ovelhas, e eu estou trazendo um monte de presentes. Os mensageiros vão. Chega lá, Esaú manda o recado de volta. Olha, diz para o meu irmão que eu estou indo encontrá-lo. E comigo mais 400 neguinhos. Vamos até onde ele estiver e vamos encontrá-lo. Os mensageiros voltam para Jacó e falam, olha, está vindo e está vindo com mais 400. Jacó fala, morri. Não adianta nada. Mas ele começa a criar uma estratégia. Falou, tenho tanto filho que eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 4 bandos aqui e cada um vai para um lado, se ele atacar um, o outro pelo menos foge. Alguém vai escapar dessa situação, né? Muito bem, chega o dia de encontrar Esaú. E Jacó naquela noite não dorme. E ele vai e começa a falar com Deus. Deus, o Senhor falou que era para eu voltar, eu estou aqui, meu irmão está vindo com mais 400. E ele começa a lutar com Deus. E é quando o anjo do Senhor aparece para Jacó. E ele agarra o anjo como se fosse a última chance da vida dele. E falou, é agora ou nunca, ou Deus me abençoa, ou eu não sei como fazer. E ele abraça o anjo, luta com o anjo, aquela coisa toda. E o anjo muda o nome dele. De Jacó para Israel. E ele passa a ser aquele que luta com Deus. Israel significa aquele que luta com Deus. E ali começa a fé dele a mudar. E o texto lá ainda diz assim que naquele momento Jacó entendeu que ele estava sendo salvo. Mas mesmo sendo salvo, ele não podia deixar de enfrentar o irmão. E ele então fala, agora eu tenho que cumprir meu destino, eu tenho que voltar e eu tenho que fechar o capítulo. E ele se encontra com Esaú. É linda a história, irmãos, leiam com detalhes, é que é muito texto para ler.
E quando ele encontra com Esaú, eles se abraçam e choram. E todo medo do coração de Jacó cai por terra. Chega ao ponto deles chorarem tanto, abraçados, que Esaú pergunta assim: quem são essas pessoas? E Jacó diz: esse meu senhor, Jacó chama Esaú de senhor, são a família que Deus me deu. E ele se alegra com o irmão. Quantas vezes a gente coloca um medo no coração, que a gente fala: puxa, se eu encontrar com aquela pessoa vai ser uma tragédia. E não! Quando você está na presença de Deus, Deus muda tudo. Muda o meu coração e muda o coração da outra pessoa. O perdão, irmãos, tem muito valor. O perdão transforma. Quantas pessoas carregam um peso por anos? Jacó carregou o peso por 21 anos, pensando: meu irmão vai me encontrar e vai me matar. E não era nada daquilo. Não era nada daquilo. Quando eles se encontram, há restauração, há resgate. Há resgate. Onésimo volta para Filemon, resolve o problema e você vai ser útil para o Evangelho. Quantas vezes a gente não é útil no Senhor porque tem um capítulo aberto da nossa vida. Mulheres que são abusadas sexualmente levam isso às vezes para o casamento e ela tem uma dor tão grande que ela não consegue se perdoar. E ela vive uma luta tão grande que quando vai para o casamento começa a ter problema, porque ela não consegue fechar aquele capítulo na sua vida. E isso só Jesus, só a unção que quebra o jugo pode mudar o nosso coração. A gente precisa fechar capítulos. Zaqueu, ladrão, estava lá em cima da árvore, cobrador de impostos, dava uma aumentadinha nos impostos que ia cobrar. Jesus está passando, Jesus olha para cima, Zaqueu pequenininho, falou: desce depressa, Zaqueu, hoje eu vou estar na sua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu é constrangido. Ele falou: Senhor, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais a todo aquele que eu lesei. E Jesus disse para ele assim: hoje a salvação entrou nesta casa. Salvação é atitude, não é palavra da boca para fora. As pessoas têm que olhar para mim e ver integridade, irmãos. O Evangelho tem que falar pela nossa vida e não por palavras. Quando Zaqueu faz isso, é um espanto para todo mundo. Nossa, o cara que roubava todo mundo agora está devolvendo, está dando metade de tudo que ele tem para os pobres. Que coisa louca! Mas de repente esse testemunho alcança muitas pessoas. Porque ele está mudando e está dizendo ao mundo: eu mudei, Cristo me libertou, eu sou salvo. Com atitudes, tem que voltar e fechar os capítulos. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu falava mal, não falo mais. Se eu mentia, não minto mais. O Espírito Santo não pode vir sobre nós quando a gente está com portas abertas aí, com capítulos abertos. Por quê? Porque diz a Bíblia assim: não se deita remendo de pano novo em pano velho. O pano novo rompe o velho, porque ele não está preparado. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Então eu não posso ter a salvação sendo eu uma pessoa com situações não resolvidas. O Espírito Santo não pode vir sobre um odre que está velho. A gente precisa resolver. Então Zaqueu é o exemplo clássico de que a salvação entrou. Eu preciso ter atitude com as outras pessoas. Você imagina que eu fosse uma ladra
Roubei a minha vida inteira, e a gente está vendo tanto ladrão de colarinho branco, que às vezes não tem consequência, né? Que mata mais com uma caneta do que muita gente com uma metralhadora na mão. Porque quando ele tira o dinheiro da saúde e um pobrezinho vai ter que ir lá no SUS para ser atendido e não tem medicação, ele morre no pronto-socorro, porque esse sem vergonha roubou o dinheiro que era para atender aquela pessoa. Ele mata mais do que muita gente com arma na mão. Mas eu, conhecendo a Cristo e tendo feito tantas coisas erradas, agora que eu conheço o Evangelho, eu preciso voltar e resolver as brechas que eu tenho para com os homens. E para trazer mais uma, talvez poucos tenham pensado nisso, existe muita gente que diz assim: quando chegar na última hora, eu me converto. Jesus é bom. Vou fazer que nem o ladrão da cruz. Lá na última hora, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, estou garantido, tô na última hora, morri e fui para o céu. Uma vez eu estava numa empresa e um vendedor estava conversando com a gente, a agenda do laudo abriu assim, estava escrito dízimo, né? O cara, quando olhou dízimo assim, ele falou: cara, você dá dízimo? Que isso, que loucura, nos nossos dias, dá dízimo. E o outro falou assim: eu fui salvo, remido, e eu sou fiel ao meu Senhor. Ele falou: imagina, cara. E eu também já fui do Evangelho. E é o seguinte, quando chegar a última hora lá, eu me arrependo, tá tudo certo. Faço que nem o ladrão da cruz. Lá o rapaz falando pra gente, né? Beleza. Ele saiu de férias, naquele mês, foi fazer uma viagem para o Espírito Santo. No caminho teve um acidente e morreu. Não deu nem um mês do que ele tinha conversado com a gente. E aí a gente se lembrou: puxa vida, será que deu tempo? E aí? Não sei. Mas muita gente pensa assim: na hora que eu estiver já quase para morrer, eu me arrependo e Jesus me perdoa. E muita gente usa o ladrão da cruz como desculpa. Olha, ele estava lá e se arrependeu. E aí eu fiquei pensando muito no ladrão da cruz, e eu fui estudar sobre o ladrão da cruz, o que a história fala sobre ele. O nome dele aí, pela história, se chama Dimas. O ladrão bom é o Dimas, e o ladrão mau se chama Gestas, né? E dizem pela história que eles eram ladrões que roubavam os viajantes que caminhavam pelo deserto. E Dimas, ele só roubava, mas Gestas diz a história que ele era muito mau. Era uma pessoa assim que, se houvesse mulheres e crianças, ele matava, ele não tinha escrúpulos. Não sei se isso é verdade, é o que dizem pela história. Mas a gente tem que lembrar assim: Jesus andava entre quem? Entre os pecadores, os ladrões e as prostitutas. Será que em Jerusalém inteira, será que Dimas nunca tinha ouvido falar em Jesus e ele foi ouvir de Jesus só lá na hora da cruz? Jesus era a pessoa mais conhecida em Jerusalém. Será que Dimas nunca ouviu falar no Senhor? Uma coisa para a gente pensar. Será? Será que ele nunca esteve numa daquelas reuniões que Jesus fazia, que chamava as prostitutas de ladrões? Será que ele nunca esteve lá? Isso é uma teoria. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho no que esse ladrão falou. Ele fala muito na sua palavra, né? Está lá em Lucas 23. Vamos abrir comigo, vamos ler lá. Lucas 23, de 33. Vamos analisar um pouquinho o texto. Diz assim: e quando chegaram, versículo 33, e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda.
E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentaram-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: olha o que ele disse: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Você não teme a Deus, não? Nós estamos aqui morrendo. É o último suspiro. Você não teme a Deus, não? Lá em Salmos diz o seguinte, irmãos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Opa! O ladrão temia a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um ladrão que teme a Deus. 41. E nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam. Falando: nós estamos aqui porque a gente merece. Mas ele disse: mas este aí, nenhum mal fez. Fala sério, você pode olhar para o teu irmão e dizer assim: olha, esse aqui nenhum mal fez, sem conhecer a pessoa? Dá para dizer? Dá para você dizer: ó, a Roseni nunca fez nenhum mal? Não dá. Você tem que conhecer a pessoa. Se você não conheceu, não dá para afirmar um negócio desse. Este aí nenhum mal fez, mas nós estamos aqui porque nós merecemos. Você não teme a Deus? Ele não fez nenhum mal. 42. Ele fala para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a mensagem de Jesus em todo o Evangelho? Eis que é chegado a vós o reino dos céus. O que os discípulos ouviram por 3 longos anos: eis que é chegado a vós o reino de Deus. No momento da crucificação, qual foi o discípulo que ficou com Jesus? Todo mundo, ó, no Monte das Oliveiras, cascou fora. Quem é que cria que Jesus tinha um reino? Dos discípulos, irmãos, que viram tanto milagre. Quem é deles que cria que Jesus tinha um reino futuro? Todo mundo, ó. Pedro, o mais querido, o mais chegado. Não, Jesus nem conheço. Não tenho nada a ver com ele. 3 vezes ele nega. Mas esse ladrão sábio, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. Você acha que ele podia dizer isso sem conhecer o que Jesus tinha pregado durante tanto tempo? Olha as palavras desse ladrão. E o Senhor diz para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele sabia que Jesus tinha um reino que não era desse mundo e que agora Jesus prometia para ele, sabe o quê? Vida eterna. Hoje, hoje você vai estar comigo lá. Você vai me dizer que esse ladrão creu na última hora? As palavras dele não dão muito essa característica. Agora vamos imaginar: eu sou um ladrão, estou em Jerusalém, começo a ouvir a Cristo, ouço sobre o reino, mas eu sou ladrão. E para eu pagar a dívida com a sociedade, a pena na época era a morte. Como cristão, se eu sei o que eu tenho que pagar, a pena é a morte. E ele foi para a cruz. Não estou dizendo que ele é convertido, mas as palavras dele nos dão essa conotação. O que ele estava fazendo na cruz? Fechando capítulos. Eu sou cristão, mas eu tenho que reparar as brechas que eu cometi.
É chegado a vós o reino de Deus. Né? Quando o reino chega, tudo muda. Digam o que quiserem do ladrão. Eu não acho que ele se converteu na última hora. Isso é lindo. Porque a gente tem que pensar sempre, se eu lesei, eu tenho que voltar. Eu tenho que acertar. Eu não sei para quem é essa palavra. Primeiro foi para mim. Mas queria dizer isso a você, irmão. Tem alguma coisa que você está carregando por tantos anos? Uma brecha aberta, pessoas com quem você não consegue fechar. O recado do Senhor é, Ele é contigo, como foi com Jacó. E é hora de restaurar. E é hora de voltar. E é hora de consertar. Quando isso acontecer, você vai ser como Onésimo, vai ser livre e vai ser útil para o Evangelho. Quando a gente tem uma pendência com alguém, uma pendência qualquer diante da sociedade, a gente vive um peso e a gente vive sobre acusação o tempo inteiro. Ah, você é crente agora? Ah, então tá bom. Caducou todas as suas dívidas, né? Como diz, passou 5 anos, caducou tudo. Não caducou não, irmãos. Não caduca não, teu nome está na SPC. Faz um plano, Deus vai te abençoar e você vai se livrar disso e vai ter o seu nome limpo. Você vai ser uma pessoa íntegra. O Evangelho nos leva a ser pessoas com idoneidade. Uma palavra hoje rara, idoneidade, né? Não vai caducar a dívida. Eu preciso fechar capítulos na minha vida. Há uns dias eu fiz uma viagem, fui fechar um capítulo com uma pessoa que ficou mal entendido. E foi tão especial. Não tinha acontecido nada entre nós e nós nos separamos. E eu falei, eu preciso voltar e fechar um capítulo. E foi bom, choramos juntos, oramos juntos e tudo se resolveu. E às vezes a pessoa precisa do teu perdão. As pessoas precisam do nosso perdão. E nós às vezes precisamos ser perdoados. Isso nos deixa livres. Ser livre, quando você é perdoado, você é livre. Você entra em qualquer lugar de cabeça erguida porque você é perdoado. Você não tem medo, você não tem barreira. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo. Essa palavra que eu queria deixar para vocês. Evangelho também é atitude. E eu quero que você reflita nisso. Essa é a palavra que o Senhor tem. A gente sempre tem algo para fechar. E aquilo que você tiver para fechar é o momento certo de fazer hoje. Não deixa passar. Não deixa passar esse tempo. Amém?